Olá, seja bem-vindo ao canal Como Ensinar Meu Filho. Eu sou Tainá Bello e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o autismo. Como é que você, mãe, pai, que se preocupa em identificar se seu filho pode apresentar ou não o autismo, ou se você já tem esse diagnóstico na sua criança, como você pode lidar com essa questão no seu dia a dia? Eu quero começar dizendo para vocês que você não precisa dominar tudo que envolve o autismo, você não precisa saber de tudo, mas você precisa estar aberta a aprender cada vez mais. E principalmente aprender sobre o seu filho. Como é que se manifesta o autismo na sua criança? Como é que é a sua criança? Do que ela gosta, do que ela não gosta? Porque é dela que você vai cuidar, é nela que você vai enfrentar, junto com ela, a melhora da sua vida. Então, também quero dizer para vocês o que é o autismo, né? A gente ouve bastante falar do TEA, transtorno do espectro autista, e fica se perguntando o que é isso, não é só autismo? Não, autismo é um nome que a gente usa mais resumido, mas o diagnóstico ele é dado como TEA. Por quê? Cada criança tem manifestado nela o autismo de uma forma diferente. O autismo varia de graus, do grau mais leve ao mais severo. O mais severo já pode estar associado a retardo mental e também envolve várias disfunções que prejudicam ainda mais a independência da criança. Agora, no grau mais leve, ela pode apresentar apenas alguns traços. E aí eu vou deixar ainda mais claro para você. Transtorno do espectro. Por que espectro? Porque existem várias camadas, como eu te expliquei agora. Se tem várias camadas, as pessoas que têm autismo, elas podem apresentar características similares, já que elas todas têm o mesmo transtorno, mas se manifestando de maneiras diversas. Por isso o nome espectro. E o que caracteriza o autismo? Para a gente ter o diagnóstico do autismo, é preciso que haja na criança a tríade que caracteriza esse transtorno. Primeiro, uma disfunção social, depois uma disfunção na capacidade imaginativa, na sua imaginação, e uma disfunção na linguagem. Eu vou explicar cada uma para vocês. A disfunção social, ela se apresenta de uma forma assim, que a criança, ela tem dificuldade para se relacionar com outras crianças, ela vive muito isolada, mas não porque seja apenas tímida, não. Ela vive isolada porque o que interessa a ela é simplesmente o mundo dela, os interesses próprios dela. Essa disfunção social se caracteriza também pelos interesses restritos que a criança tem. Se ela só se interessa em brincar com o dinossauro, a vida dela é dinossauro. Se outros coleguinhas quiserem brincar de outra coisa, essa criança com certeza vai se irritar, não vai querer brincar, vai querer ficar só no mundo dela. Isso vai impedir com que ela conviva socialmente com outras crianças. Outro exemplo de disfunção social, para deixar ainda bem claro essa diferença entre timidez e isolamento, se tem um grupo de crianças pequenas, brincando, e a sua criança nem se importa com aquelas crianças que estão ali brincando próximo a ela, aquele grupinho. Ela simplesmente quer ficar lá no interesse dela, no brinquedo dela. Esse já é um alerta de que pode haver algo errado ali naquele comportamento. Porque, em comparação com a criança tímida, se tem um grupo de crianças brincando perto dela, ela fica retraída, não quer brincar lá porque ela tem vergonha de se aproximar. Mas você percebe que ela fica olhando, ela fica mostrando que queria estar ali, precisando de um empurrãozinho para chegar lá. É diferente de quando ela é indiferente aos outros. Você também, em relação a um bebê,
Esteja atento se o bebê ele segue a mãe, segue o pai, os cuidadores mais próximos dele. Crianças de colo que são indiferentes a estranhos, ou crianças de colo que se mostram apáticas, não há aquela troca de olhar com a mãe quando está amamentando, são sinais de alerta para o autismo, para a gente poder ficar atento e poder encaminhar para o profissional fazer o diagnóstico. Do segundo pilar da tríade do autismo, essa disfunção imaginativa, como é que se caracteriza isso? A pessoa com autismo, ela tem uma rigidez mental. Tudo para ela é muito literal. Então, isso dificulta essa interação também com as outras pessoas, já que ela não entende figuras de linguagem, não consegue entender ironias, é muita dificuldade para entender piadas, se ela não percebe o mundo de forma tão abstrata quanto normalmente a gente vai aprendendo a lidar. Isso prejudica muito ela, a pessoa acaba sofrendo bastante porque se sente sempre incompreendida pelos outros. E a criança, ela fica muito confusa quando a gente usa frases mais complexas com ela, fala com ela de formas muito abstratas. Ela precisa de um tempo de processamento muito maior para conseguir encaixar cada coisa, já que ela é muito concreta em tudo, muito literal em tudo. Essa rigidez também na capacidade imaginativa faz com que essa criança ela queira seguir sempre rotinas e rituais muito específicos. Por exemplo, uma criança que ela se apegou a assistir o desenho das 11 da manhã. Se ela não estiver assistindo aquele desenho das 11 da manhã todos os dias naquele mesmo horário, ela vai ficar totalmente irritada, vai ser a maior confusão, vai brigar com todo mundo. Inclusive, o pai e a mãe podem até acabar mudando a sua rotina social por causa daquela fixação que a criança tem naquele ritual de assistir às 11 horas da manhã. Mostra que a criança é muito inflexível às mudanças do seu dia a dia. Se ela tem o hábito de todos os dias, às 8 horas da manhã, chegar na escola e tiver um dia naquele dia, por algum motivo, não pôde entrar na escola, aquilo vai gerar uma irritação, uma agitação tão grande que se torna até inexplicável. É um ponto para também ficar atento, que pode ser um aspecto autista da criança. E em relação ao terceiro pilar da tríade, essa disfunção comportamental, ela pode ser apresentada de dois modos. De modo físico e também de modo cognitivo. Essa disfunção comportamental física, ela é apresentada através das estereotipias. E o que é isso? São movimentos mecânicos, movimentos repetitivos com o corpo. É uma forma de autoestimulação que as crianças com autismo têm e que muitas vezes ela usa como uma forma de escape de situações estressantes. Podem ser o balançar do corpo de forma repetitiva, pode ser um bater de mãos exagerado, pode ser pular, pode ser um balançar de pernas. São movimentos do corpo que não se encaixam no que é socialmente aceito, vamos dizer assim. E nós não podemos confundir essa hiperatividade física com o TDAH, porque o TDAH, a criança, ela tem uma agitação mental muito grande. Ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí isso se reflete no seu físico, porque ela quer estar sempre em movimento, quer fazer uma coisa, larga, vai fazer outra. Mas é diferente dessa hiperatividade física do autismo, porque é o movimento pelo movimento. É apenas aquele balançar pelo balançar, porque aquilo o acalma ou aquilo o estimula a se sentir melhor. Não há uma explicação mental como uma pessoa que é agitada porque está fazendo várias coisas.
Agora, essa disfunção comportamental cognitiva se apresenta, como eu havia falado antes, na interação social, com essa fixação por determinados temas. E isso prejudica a vida social da criança porque ela é inflexível à opinião dos outros, à brincadeira dos outros, é inflexível ao tempo do outro, porque ela tem uma fixação em temas específicos. Isso também faz com que a gente possa encontrar uma criança que, por ter um interesse muito grande, por exemplo, robótica, a vida dela é só falar de robô, a vida dela é só pesquisar sobre isso. Pode se tornar até chato, ou em outro momento parecer que a criança é um gênio por causa disso. Mas não necessariamente ela está refletindo sobre aquele conhecimento. Muitas vezes a capacidade enorme de memorização faz com que ela pareça muito entendida daquele assunto. Mas isso muitas vezes pode prejudicar até a infância daquela criança, porque ela precisa aprender coisas além daquilo. Ela precisa brincar de outras coisas, porque ela precisa expandir esse leque de informações na cabecinha dela. Outro pilar que caracteriza o autismo é a disfunção da linguagem. Essa disfunção da linguagem ou da comunicação pode se apresentar de duas formas. Não necessariamente uma criança que é autista não fala, não consegue se expressar. Ela pode se expressar sim, mas sem função naquela fala. Como é isso? Quando a criança repete muitas falas de filmes ou do seu desenho preferido, ela repete aquela fala do nada, sem nenhum contexto, fica repetindo sozinha. E isso não é esquizofrenia. Criança autista falar sozinha, isso não se caracteriza como um surto. Não. É só mais uma estereotipia, só que agora através da fala, repetindo falas que ela decorou. Outro exemplo de disfunção nessa comunicação é quando a criança fala de forma robotizada, ou seja, quando ela só tem um único tom. Mesmo estando feliz, ou mesmo num contexto que iria dar uma notícia feliz, ao invés de ela falar, por exemplo, mãe, hoje foi muito legal na escola, ela fala, mãe, hoje foi muito legal na escola. Ou ela tá triste, eu estou muito triste. É o único tom, é a única expressão. Também são fatores a se ficar atento quando a criança apresenta isso. Então, a criança que apresenta o autismo, ela pode desenvolver a fala normalmente, até por volta dos seus 3 anos, e um certo período é como se ela desaprendesse, como se ela retrocedesse. E isso não é um comportamento típico, é algo para se ficar preocupado e encaminhar para um fonoaudiólogo, para um pediatra, para que eles possam avaliar. Mas a criança também pode desenvolver a fala normalmente, mas não usar essa fala de forma adequada. Ela pode se referir muito a si mesma em terceira pessoa também, é um outro caso que a gente pode colocar aqui para deixar mais claro essas características na prática. E uma vez observado algum desses comportamentos na criança, o que a gente deve fazer? Uma vez identificado alguns desses sinais na criança, você não precisa esperar com que ela complete seus 3, 4 anos de idade para começar a investigar. Veja, uma criança pode manifestar o transtorno desde quando é bebê, desde os seus primeiros 6 meses de vida e por aí vai. Com 2 anos mais ou menos, já fica muito mais claro os sintomas do transtorno nela. Então, quanto mais cedo você se preocupar em identificar se os comportamentos são típicos para aquela idade, e quanto mais rápido você encaminhar para profissionais que possam te ajudar a entender se aqueles comportamentos são adequados, melhor vai ser.
tanto para você enquanto mãe ou pai, quanto para a criança. E quanto mais cedo ela é estimulada a desenvolver as suas habilidades, as suas funções cognitivas e físicas, quanto mais cedo ela é estimulada, melhor a qualidade de vida dela ao passar do tempo. Ela vai crescer um adulto ainda mais independente, ainda mais feliz, porque uma pessoa com autismo, ela é uma pessoa normal como todos nós, mas com as suas limitações, e ela vai precisar aprender a viver com suas limitações. Já desmistificando para vocês, essa dor que existe em pensar, meu filho tem autismo, então ele não vai ter vida. Meu filho tem autismo, então o que vai ser dele? Ele nunca vai namorar, nunca vai casar? Não, as pessoas com autismo podem viver suas vidas normalmente, dependendo do grau do seu autismo e dependendo também do quanto ela foi tratada, estimulada durante a sua vida. Então lembre, o profissional que vai dar esse diagnóstico da criança é o neuropediatra, o psiquiatra infantil, mas o tratamento da criança envolve uma equipe multidisciplinar e envolve também a sua dedicação diária. Então, psicopedagoga, fonoaudiólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, toda essa equipe e outras que sejam necessárias, isso vai depender de cada caso. É importante que trabalhem em conjunto pelo bem da sua criança e assim vocês vão ver que o autismo, quando acolhido pelo pai e pela mãe, não vai se tornar um obstáculo na vida de vocês, mas uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de amar sua criança. Vocês vão estar mais preparados para entrar no mundo dele, entrar no mundo dela e a partir disso se deixar transformar por esse mundo. A criança com autismo, ela tem tantas habilidades potenciais, uma forma característica de ver o mundo que é muito bonita também. E a gente pode se deixar apaixonar e aprender com eles. Quanto mais vocês entendem seus filhos, mais vocês podem ajudá-los a ser independentes. Que é isso que a gente quer para as crianças, né? Que elas voem alto, que elas sejam capazes de realizar seus próprios sonhos. E elas conseguirão com esse apoio que vocês vão dar para eles, esse suporte psicológico, esse suporte físico. Então, se você gostou desse vídeo, quer aprender mais, como ensinar seus filhos, como ser protagonistas na vida deles, continue aqui no canal, me siga também nas minhas redes sociais, no @como ensinar meu filho. Eu também tenho um site, comoensinarmeufilho.com. E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, vai ter muito mais coisa pra gente poder compartilhar e conversar aqui. Até a próxima, tchau!